A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, hoje com a lição de número 2 da revista que estamos estudando sobre Salmos. Porém, antes, hoje é domingo de Páscoa, e nós queremos fazer uma leitura da Palavra de Deus que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição do corpo, ela é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas e do cristianismo. É a base da nossa fé. E Paulo, ele no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele escreve refutando alguns que negavam a ressurreição. E ele no capítulo 15, então, ele vai fundamentar esta tão importante doutrina que é a doutrina da ressurreição. E eu quero ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, alguns versículos para a nossa meditação neste domingo de manhã. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. E a partir do versículo 12, ele diz o seguinte: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós cremos na ressurreição. Ela é a base da nossa fé. Então, dê glória a Deus porque Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Agora, meus queridos irmãos, vamos então falar um pouquinho da nossa lição de hoje. Nós estaremos estudando então a nossa lição de número 2. O nosso texto áureo, ele diz assim: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Isso está no Salmo de número 22, versículo 1. E a verdade prática da lição de hoje diz assim: os Salmos também testificam acerca de Jesus Cristo
sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Olha, ao final desta lição, nós estaremos respondendo a algumas perguntas e dentre estas perguntas, nós vamos poder responder ao final desta lição quais as profecias a respeito do Messias nós temos no Salmo 2. Segunda pergunta, e as profecias do Salmo 22, quando elas tiveram o seu cumprimento? Terceira pergunta, o que significa o termo ungido? Quarta pergunta, por que o autor aos Hebreus cita Melquisedeque nos capítulos 5 e 7? Por que o autor afirma, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? O que isso significa? E que relação tem este rei e sacerdote com Cristo? Outra pergunta, quais os salmos que estabelecem um dever missionário? E outra pergunta, tem outras, qual o salmo menor da Bíblia e qual a sua ênfase? Preste bem atenção nesta lição de hoje e você terá todas estas perguntas e outras perguntas respondidas. Que Deus abençoe a todos. Vamos então, com a pastora Elianai, estudar essa lição de número 2. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, te agradecemos pela ressurreição de Cristo Jesus. Hoje comemoramos a Páscoa. E a Páscoa, ela é a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou e a nossa fé não é vã. Glória a Deus. Amado soberano Deus, também pedimos a Ti, Pai amado, que nos abençoe nesta aula de hoje. Usa a pastora Elianai para falar conosco, para nos ensinar a Tua santa palavra. Muito obrigado. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Tenhamos uma excelente aula dirigida pelo Espírito Santo. Deus abençoe. Paz do Senhor, amados. O título da lição desse domingo, 12 de abril, é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Nosso texto áudio está no Salmo 22:1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Esse versículo encontrou seu cumprimento em Mateus 27:46, onde lemos: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então vamos à nossa introdução. Diz o comentarista: nesta lição, estudaremos os salmos messiânicos missionários, destacando, primeiro, a mensagem profética do sofrimento, depois o triunfo de Cristo e, por fim, o propósito de Deus para todos os povos. A mensagem profética do sofrimento e o triunfo do Messias serão estudados no primeiro tópico. O segundo tópico amplia essa questão do sofrimento do Messias. Esse estudo em particular é de grande importância para nós neste momento tão difícil que estamos atravessando, porque nos permite estar com Cristo em profunda meditação, inclusive nos lembrando das dores inimagináveis que Ele sofreu por nós e tudo mais que Ele passou em nosso lugar. O tópico 3 nos levará a meditar na excelência e abrangência do sacerdócio de Cristo, e uma vez tendo identificado o seu sacerdócio real, que é maior,
que é mais relevante do que todos os outros sacerdotes que o antecederam, nós estaremos aptos para identificar o seu viés missionário e o chamado para que todos os povos da terra venham alegrar-se nele. Que o Senhor nos ajude no entendimento desse importante assunto, que muito tem a contribuir para o nosso crescimento espiritual. Vejamos o tópico primeiro, profecias nos salmos messiânicos. Está escrito assim na nossa revista. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4, 24, relata 3 profecias acerca do Messias. A revolta das nações e do povo contra o ungido de Deus. B, o triunfo do Filho de Deus. E C, o reinado do Filho sobre as nações. O que podemos pensar acerca disso inicialmente? Nós tivemos uma visão panorâmica do livro dos Salmos na aula anterior, e nessa aula nós entraremos no conteúdo do livro para refletir sobre as particularidades de alguns salmos. Todo o livro da Bíblia Sagrada foi escrito com propósitos definidos e com uma mensagem clara. Com os salmos não é diferente. No geral, no início de cada livro já consta a mensagem pretendida. É o que acontece com os salmos. O Salmo 1 e 2 foram colocados intencionalmente na abertura do livro dos Salmos para introduzir todo o assunto. Enquanto o Salmo de número 1 nos proporciona uma percepção sobre o propósito global do livro dos Salmos, o Salmo 2 nos provê um vislumbre da mensagem do todo. Veja Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o propósito de Deus em todo o livro de Salmos é que os Salmos nos ensinem que encontrar prazer na lei do Senhor e na sua meditação é o caminho para a felicidade. Segundo os Salmos, a vida santa, aquela vivida de acordo com a lei de Deus, não é uma exigência penosa. Antes, a instrução do Senhor é o motivo da nossa felicidade nessa terra. Agora, pensando no Salmo 2 e na mensagem de todo o livro dos Salmos, nós podemos afirmar que o tema que domina esse livro, o livro dos Salmos, é o reino do nosso Deus. A nossa esperança escatológica é que ele está voltando e que o nosso destino é a glória. Deus é aquele que habita nos céus. Então nós podemos afirmar o governo soberano de Deus sobre todo o universo. Nosso Deus é rei. Nosso destino é a glória. E o nosso Redentor está vindo para nos buscar. Então, com base nessas premissas, passamos a considerar os salmos escolhidos para essa lição. O Salmo 2, o Salmo 22, para os tópicos 1 e 2, e os Salmos 67, 110 e 117 para o tópico 3. É sobre o Salmo 1, ou melhor, é sobre o Salmo 2 que esse tópico 1 vai basicamente se debruçar. Então eu acho que nós precisamos ler o Salmo 2 na íntegra para entender todo o contexto. Trata-se de um salmo curto, mas com mensagens surpreendentes. Esse salmo fala do Senhor e do seu ungido, nos dando uma perspectiva do reino universal. Também se refere às nações e às suas reações
ao reinado do Messias, colocando em ordem a exata visão que nós precisamos ter de todas estas coisas. Bem, eu vou apenas extrair algumas frases dos itens por não termos tempo suficiente para um estudo mais abrangente de tudo que está escrito. Então, no item 1.1, quando se fala da revolta do povo contra o ungido de Deus, escreveu o comentarista, percebe-se no contexto do Salmo 2 que essa revolta é generalizada. Independe da posição ou classe social do indivíduo. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Portanto, Cristo enfrentaria forte oposição, como enfrentou. No contexto atual, é notório a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo. O ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros dessa revolta contra Cristo. Jesus Cristo, o Messias, Filho eterno do Pai, Salvador e remidor na humanidade caída, é o ungido de Deus. Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. Essa palavra grega, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico Mashiach, que é transliterado para o português como Messias. Simplificando, ungido é o mesmo que Messias em hebraico e o mesmo que Cristo em grego. A unção, que no passado servia para edificação e alegria, continua tendo o mesmo sentido no presente. Jesus Cristo ungido, o sumo sacerdote perfeito, tornou possível nosso contentamento e esperança ao derramar sobre nós o seu Espírito Santo, que é a unção divina. Pensando na oposição que Cristo enfrentaria, nós podemos afirmar que toda perseguição que o povo de Deus na terra enfrenta é, em última instância, uma perseguição contra o Senhor. Jesus Cristo e sua palavra são verdades absolutas. Satanás inspira a humanidade a atacar essas e outras verdades bíblicas. E é para isso que o Salmo de número 2 quer chamar a nossa atenção. Portas Abertas é uma organização internacional que serve à igreja perseguida. Por uns poucos minutos que nos determos no seu site ou em suas publicações, nós vamos tomar ciência de um mundo real, movido a perseguição, torturas e mortes, mais devastadoras que qualquer vírus maléficos. As publicações mais recentes apresentam uma lista de 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Veja, por exemplo, a notícia de que durante a quarentena da Covid-19, vilas na Nigéria são atacadas e os extremistas mataram cristãos, incendiaram casas e armazéns de alimentos. Então, enquanto a quarentena prossegue e o distanciamento social vai trazendo também desastres em diferentes áreas da vida, pessoas continuam sendo perseguidas por sua fé. O mal devastador da revolta contra o ungido continua fazendo vítimas em todo o mundo. Há também os casos em que não temos uma perseguição às claras. Ela acontece de forma velada, como um ataque direto aos valores cristãos. A afronta aos valores e princípios bíblicos chegou ao ponto de muitos acreditarem que o cristianismo seria mesmo extinto no Ocidente cristão. Mas nós vamos ver como fica isso depois da Covid-19. O item 1.2 nos leva a meditar sobre o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações
relatadas no Salmo 2, nos versículos de 1 ao 3, tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Nação nenhuma quer poder maior do que os delas, operando sobre elas. E o Salmo 2, de 1 a 3 diz: por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos da terra consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Um fato fácil de ser constatado é de que nações rebeldes não aceitam nenhum tipo de restrição à sua liberdade e à sua maneira de viver rebelde. E ainda afrontam as verdades bíblicas, considerando-as menos do que nada. Mas há um plano divino em andamento. E ainda que seja necessário impor a sua vontade para aliar as nações a esse plano, certamente Deus intervirá e mostrará todo o seu poder. Veja Isaías 14, 24, que diz: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ainda os versos 26 e 27 diz: este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Também no Novo Testamento, em Romanos 14, 11, lemos: porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Em seu modo de expressar, as nações se sentem amarradas e precisam romper as ataduras do Messias, pois consideram tudo que diz respeito à lei de Deus como um aprisionamento. Nós vemos essa tentativa de forma muito clara, principalmente em alguns lugares do mundo, onde o cristianismo perdeu espaço nos últimos anos de um modo inimaginável. Mas ainda que as nações se amotinem e os povos imaginem coisas vãs, que os reis da terra se levantem e os governos consultem juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, ainda assim, Deus continua no controle de todas as coisas e no tempo dele todas as coisas serão esclarecidas e todo olho o verá e não haverá onde se esconder do Deus de toda a terra. Se Jesus Cristo triunfou até mesmo sobre a morte, sobre quem ou sobre o que ele não triunfará? Quando pensamos no triunfo do Filho de Deus e em todas as promessas bíblicas em relação às nações, em relação a Israel, em relação à igreja, as que já se cumpriram e as que estão por se cumprir, então nós conseguimos visualizar a vitória de Cristo por diferentes ângulos e ter uma compreensão mais ampliada do seu sacrifício vicário. O item 1.3 é sobre o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Em relação ao universo, o seu reinado é extensivo à igreja e Cristo, como Filho de Deus, assumirá a propriedade das nações. Este item entra em uma discussão escatológica que nós não estamos em condição de fazer nesse momento, por causa do tempo tão pequeno. Mas se meditarmos com mais atenção, nós veremos que o Salmo 2 ele discorre praticamente sobre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo a essa terra. Em ambas, há um esvaziamento de todo o poder humano temporal,
pois não houve nada que ninguém pudesse fazer a respeito disso no passado, como também não haverá o que se fazer no futuro quando ele voltar. Apenas os planos de Deus estão seguindo seu curso e os seres humanos estão sendo chamados a serem parte ativa dos propósitos divinos. Observe que o verso 7 desse Salmo 2 se refere à encarnação de Jesus e ao seu nascimento na primeira vinda, o que está fazendo um paralelo com aquilo que o anjo disse a Maria quando proclamou o nascimento de Jesus. Salmo 2,7, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Lucas 1,32, o anjo diz a Maria, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em sua primeira vinda, Jesus não assumiu o reinado, porque veio a esse mundo para tomar sobre si os pecados de toda a humanidade. Por esse motivo, o direito que Jesus tem sobre o planeta não é somente como Criador, mas também como seu Redentor. E diante disso, ele voltará para tomar posse daquilo que lhe pertence por direito. E então, nesse Salmo 2, no verso 12, existem aqueles que concordam que aqui há uma referência à segunda volta de Jesus e do seu reino mundial. O versículo do Salmo 2,12 é: beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Interessante observar aqui que beijai o filho é uma referência a Cristo, que fora declarado Filho de Deus, no Salmo 2,7, que nós vimos anteriormente, e que também é declarado como Filho do Homem, em João capítulo 5, verso 27, que diz, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Se o Filho se irá conosco, de onde virá a nossa salvação? Quando a ira de Deus se acender, quem poderá subsistir? Mas aqueles que nele confiam serão bem-aventurados. A plena justiça de Deus será satisfeita de modo justo e justificável. Cristo derrubará todo governo e autoridade e depois virá o fim da presente era, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Estes são alguns dos caminhos pelos quais o Salmo 2 nos permite trilhar. Ao mesmo tempo que revela essa revolta sistemática contra o ungido de Deus, que por tabela também é uma revolta contra o povo de Deus, nos consola, falando do triunfo e do reinado do Filho de Deus. Quem imaginaria tudo isso em um único salmo? E aí o tópico 2 vem falando para nós a respeito do sofrimento do Messias. E diz assim, encontramos também nos salmos o sofrimento do ungido do Senhor, Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica. Ele é também chamado de o Salmo da Cruz. Do mesmo jeito que foi com o Salmo de número 2, eu recomendo a vocês lerem todo o Salmo de número 22 para entender melhor o que está sendo falado aqui. A intensa agonia do servo sofredor é destacada nesse salmo de tal modo que faz dele um representante legítimo dos chamados salmos messiânicos e que ele seja enquadrado entre as profecias mais relevantes da Bíblia sobre o sofrimento do Messias. A maneira real como Jesus Cristo morreu, descrita no verso 16, é uma alusão à cruz. Ali ele teve mãos e pés traspassados.
Mas um fato de grande importância é que a condenação por crucificação nunca era praticada pelos judeus. Da forma como ela é conhecida, parece ter surgido entre os medos e persas, até que essa prática chegou aos gregos e aos romanos. Então, essa profecia foi registrada pelo menos 1000 anos antes que houvesse essa ocorrência sistematizada de morte por crucificação. Então, na época do profeta ou do salmista, a morte de cruz ela não era praticada e nem conhecida, o que mostra o discernimento profético do poeta sagrado de um modo espantoso. É sobre ele, sobre Cristo, sem dúvida que Davi está falando aqui, e não sobre si próprio ou sobre qualquer outro homem. Esse item 2.1 fala da sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Veja que o brado de abandono proferido pelo nosso Senhor anunciou uma realidade objetiva, que é a separação punitiva que Ele aceitou em nosso lugar, fazendo-se maldição por nós. Jesus, o Filho unigênito, experimentou o meio mais terrível de punição, a ponto de ser abandonado por Deus em uma cruz amaldiçoada. Abandono espiritual é a aflição mais dolorosa de ser sentida. Ao viver dias de tantas turbulências e com uma perspectiva tão ruim no horizonte, em nosso espírito nós sentimos dores indizíveis. Queremos respostas, mas elas não vêm. Tenho afirmado, me lembrando da obra de Lisânias Moura, A Sala de Espera de Deus, que às vezes parece que nós estamos na sala de espera de um Deus silencioso. E é muito difícil estar assim, em dias que se arrastam e soluções que não chegam. Alguns se sentem até abandonados por Deus, quando o sofrimento chega na sua própria casa e na sua parentela. Mas não podemos nos esquecer que a misericórdia, a graça e o amor fazem parte do caráter de Deus, assim como sua fidelidade, e que Deus trabalha no silêncio. É justamente quando não percebemos e não estamos enxergando é que Ele está transformando o nosso desespero e a nossa ansiedade em uma experiência de graça. Até quando abandonou o seu filho naquela cruz, Ele estava trabalhando para algo muito além do que nós podemos supor. O clamor do servo sofredor naquela cruz em forma de um bramido ou como o rugido de uma fera, é pedagógico. Quando estamos em situações extremas, necessitando de ajuda, também devemos dirigir as nossas petições em orações e súplicas ao nosso Deus, chamá-lo de nosso Deus e continuar chamando na certeza de que verdadeiramente Ele é o nosso Deus. Conforme escreveu Matthew Henry, Deus ainda é bom e Deus ainda é meu. Mesmo que Ele me mate, ainda confio nele. Ainda que Ele não me responda imediatamente, eu continuarei orando e eu continuarei esperando. Ainda que Ele esteja em silêncio, eu não me silenciarei. Temos nesse Salmo 22 a profecia do Cristo que seria abandonado por todos,
e que a angústia e a agonia seriam as suas companhias. Ele pisou sozinho o vinho no lagar, pois todos o abandonaram e fugiram. E então ele vai experimentar nos momentos de solidão, dor e desconfortos que não podemos imaginar também o abandono do Pai. Salmo 22, 2. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. De noite Cristo estava na agonia do jardim e de dia chorou sobre aquela cruz. Deus o tinha abandonado e foi disso o que ele reclamou mais do que todos os seus sofrimentos. Momento de abandono, angústia e dor, e travessias de desertos que parecem não ter fim, precisam ter esse poder de voltar os nossos olhos para aquela cruz e nos dar força também para clamarmos Eli, Eli, lama sabachthani. Mas certos de que o tempo da prova vai passar, vencida a noite escura da alma, um novo dia vai raiar, e com ele a calmaria que o Senhor nos oferece depois da tempestade. Segundo aos Coríntios 4, 8, 9 e 16, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, e embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente nós somos renovados dia após dia. O item 2.2 nos fala de zombaria e desprezo. O Salmo 22:6 ressalta: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Na presente passagem, temos o completo esvaziamento de si. Ele foi ridicularizado pelos homens, zombado e desprezado. Quem já enfrentou zombaria e desprezo em um grau mais elevado, entende melhor o alcance desse sofrimento. O Senhor Jesus, tendo se comprometido a prestar satisfação pela desonra que nós fizemos a Deus com os nossos pecados, submeteu-se aos exemplos mais baixos de vergonha e desgraça através das zombarias e desprezos que suportou. Vejam que em seus dias, os patriarcas eram honrados e pareciam grandes aos olhos do mundo. Abraão, Moisés e Davi eram reverenciados, enquanto Cristo era tido por verme. Ele se tornou como um verme, porque se assim não fosse, ele não poderia ser pisoteado como foi. Desprezo, afronta, escárnio, tudo isso estava previsto a seu respeito. Ele próprio faz referência a isso em Marcos 10, 33 e 34, quando disse: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Estava predito que assim seria, mas ainda assim, zombaria, desprezo e outros de mesma natureza são atitudes com um potencial maligno destruidor, que podem destruir a alma humana e provocar sofrimentos em um nível que nem podemos imaginar. Isaías 53:3, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele passou por tudo isso e suportou até o fim,
para que em meio a situações similares possamos encontrar forças e um novo ânimo para prosseguir, firmado naquele que em tudo foi tentado, mas sem pecados, e ainda nos traz alento quando afirma em Jó 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o sofrimento não lhe impediu de cumprir a sua missão, e esse é o título do item 2.3. O sofrimento, o desprezo e as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. A partir desse ponto começam a ser narrados o triunfo do Messias e a perpetuidade da igreja. Nesse verso 22, o Salmo passa da crucificação para a ressurreição, cumprindo-se em João 20:17. Vai para os meus irmãos. Um começo de queixas é substituído por versos de um Cristo crucificado e exaltado. Para aqueles que acham que estão na sala de espera de um Deus silencioso, na verdade, hão de descobrir que estão diante de um Deus soberano. E o salmista, então, abre as portas desta sala de espera, trazendo esperança com essas palavras. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Salmo 22:24. As Escrituras nos ensinam que Deus tem o controle do presente e do futuro, da mesma forma que teve do passado. Ele não apenas sabe o que acontecerá, mas ele determina e realiza tudo o que planejou e ainda se envolve nos acontecimentos. Nada do que nos acontece foge ao controle do Senhor. Deus não muda. O caminho que ele traçou, mesmo que esse caminho nos conduza a uma longa espera e que passemos tribulações, que segundo Deus são leves e momentâneas, mas nos levarão a uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. O caminho que ele traçou para nós será de bênçãos e de vitórias, se tão somente permanecermos na posição e não desfalecermos em nossa fé e em nossa esperança. Orações são respondidas. O primeiro fruto do sofrimento de Jesus está no fato de que Deus atendeu a sua oração. Deus novamente dirigiu a sua face a Jesus, que havia sido moído na cruz e morrido tão miseravelmente, e o ressuscitou dentre os mortos. A partir daí, ninguém mais poderia tocar nele para fazer-lhe mal. O Cristo ressurreto não estava mais sujeito a uma condição humana. Ele agora é aquele que iria ascender aos céus e tomar o seu lugar à destra do Pai. Nunca houve herói dessa envergadura. E somente a ressurreição de Jesus é realidade. Ele lutou e venceu, suportou abandono, zombaria e desprezo, superou o poder das trevas e da morte, venceu a maior de todas as batalhas, a maior batalha de todos os tempos, e todas as orações do Messias, que continham um apelo universal para todos os tempos, foram atendidas. Veja que o livramento de casos desesperadores tem o seu registro ao longo da história. Às vezes a resposta não vem do modo como esperamos, e nem sempre é fácil aceitar a decisão de Deus, mas se desistirmos de crer, ficaremos desprovidos do único socorro possível. E para desfrutar do agir sobrenatural de Deus é crucial ter fé e não esmorecer diante da luta. Com o triunfo de Cristo nasceu a igreja.
e ele seria louvado agora no meio da congregação. Salmo 22, 22. No decorrer da história da salvação, a Igreja de Jesus Cristo foi fundada pelos apóstolos, os irmãos espirituais. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Salmo 22, 25. Então, irmãos, anúncio e louvor jamais serão abafados pelo sofrimento. O que o sofrimento de Cristo produziu teve também efeitos duradouros e eternos. Os que dele se alimentarem e por ele viverem, conquistam o direito à vida eterna. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Salmo 22, 26. E então chegamos ao tópico 3, o sacerdócio real e os salmos missionários. E aqui serão destacados alguns pontos frisados nos salmos 67, 110 e 117. Primeiro, no 3.1, nós veremos algo acerca do sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, 4 informa acerca de um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse item, nós vamos pensar na ligação existente entre o Salmo 2.7, que apresenta a vinda do Messias como rei, com o Salmo 110, 4, que segue essa mesma temática, mas que introduz o assunto de Melquisedeque como um sumo sacerdote não levítico. E Hebreus 5, que reconhece e explica Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5 está citando o Salmo 2.7 em Hebreus 5.5 e está citando o Salmo 110, 4 em Hebreus 5.6. A carta aos Hebreus conduz os seus leitores à compreensão de que o sacerdote deveria ser alguém escolhido por Deus. Mas uma dúvida poderia estar ocorrendo entre os irmãos hebreus. Se Jesus não procedia da tribo de Levi, como ele poderia ter sido chamado para o sacerdócio? Então ele apresenta as qualificações relacionadas a Jesus para o exercício do sacerdócio. Jesus, apesar de ser o Messias, ou seja, o Cristo, não glorificou a si mesmo, constituindo a si próprio como sumo sacerdote, mas ele glorificou o Pai Celestial. Através da citação do Salmo 2.7, um salmo messiânico, o autor mostra a contemplação no Antigo Testamento da vinda do Messias como rei. Mostra então a chamada do Filho para o sacerdócio, que é segundo um tipo de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, o que significa dizer que em Jesus o reinado e o sacerdócio estão reunidos em sua pessoa. E então alguns fatos acerca de Melquisedeque são trazidos à tona em Hebreus para aumentar a nossa percepção do que seria esse tal sacerdócio, que une reinado e sacerdócio. O autor recorda que Melquisedeque era rei de Salém. Salém é o equivalente em hebraico da palavra shalom, que significa não apenas paz, como ainda saúde, integridade, inteireza, e também é o nome primitivo da cidade de Jerusalém. Melquisedeque foi um indicador apropriado daquele que estava para vir. Ele era rei, ele era sacerdote, e ele tinha a sua esfera de ação antes de Levi, e isso é reconhecido biblicamente. O autor aos Hebreus vai também fazer referência ao significado do nome de Melquisedeque e da terra de onde ele vinha, sendo estes, respectivamente, rei de justiça e rei de paz, deixando subentendido que Melquisedeque prefigura o rei sacerdote de justiça e paz, que é característica exclusiva do Messias. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias.
A questão básica da apresentação desses aspectos de Melquisedeque é apresentá-lo como alguém cujo sacerdócio permanece para sempre, sendo ele feito, então, semelhante ao Filho de Deus. O 3.2 fala dos salmos missionários, fazendo menção aos salmos 67 e 117, que estabelecem um dever missionário. Esse item, apesar de citar o Salmo 117, ele destaca mais o 67. Nós, então, vamos fazer algumas observações acerca do Salmo 67 nesse item e deixaremos o 117 para o próximo. O que está se buscando é um paralelo com os salmos estudados anteriormente, que é o Salmo 2 e o 22. Esse Salmo 67 é entendido como um cântico de colheita e é empregado com propósito missionário. Ele afirma que Deus é universal e a sua bênção está espalhada por todas as nações, favorecendo todos os povos. As promessas de Deus a Abraão, elas terão cumprimento em escala global. É um salmo que é uma revelação da expansão do reino de Deus. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação, é uma abordagem desse salmo sobre a conversão dos gentios. Não é da vontade de Deus que alguém se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se salvem. Então nós vamos encontrar os seus propósitos redentores em todos os livros das Sagradas Escrituras, e com os Salmos não seria diferente. Essa oferta de salvação não é dada a um número limitado de pessoas ou iniciados que estariam em situação mais privilegiada. Ela é para todos. Ainda que nem todos a recebam, ela continua sendo oferecida. Mas haverá um dia em que o Senhor de toda a terra fará o seu nome conhecido e reverenciado entre as nações, quer elas queiram ou não. E então eu fico me perguntando, o que será das nações poderosas deste mundo que se levantam nesse momento com grande empáfia? Sua arrogância de estremecer, a sua astúcia nos remete aos rastros da serpente. Jesus disse, os reis dos gentios dominam, e os que têm autoridade são chamados benfeitores, em Lucas 22, 25, e nós sabemos muito bem o contexto em que isso foi dito, mas eles não são benfeitores, embora tenham autoridade, muito pelo contrário. O mundo estremece diante da sede de poder e do desvario das nações opressoras. E nós, no meio de tudo isso, tememos pelos desdobramentos da história. Mas Deus é rei sobre toda a terra, e a própria história tem mostrado que todas elas se levantam para cair, porque os escudos da terra são de Deus. E então o item do 3.3 é que todos os povos louvem ao Senhor. Este último item fala dos salmos de Halel, os salmos de louvor, que seriam os salmos do 113 ao 118. O salmo 117 é o menor de todos, contudo, ele é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos. A ênfase desse salmo recai sobre o caráter de Deus e não sobre os seus feitos. Veja que a palavra Halel é o mesmo que louvor. E Iá se refere a um uso reduzido da palavra Yahvé, que nós traduzimos por Senhor. Então, quando você junta Halel com Iá, podemos traduzir isso por louvor ao Senhor, ou louvai ao Senhor. Ou, na forma mais comum da sua utilização, que é aleluia.
Os chamados Salmos de Halel formam um grupo pequeno de cânticos que é utilizado na Páscoa e nas outras principais festas anuais dos judeus, que seriam Pentecostes e Tabernáculos, em sua celebração anual. A tradução judaica sugere que os Salmos 113 a 118 eram entoados na Páscoa, sendo que o 113 e o 114 era cantado antes da refeição pascal e os 115 e 18 eram cantados depois. Os seus temas são apropriados para rememorar a salvação que começou no Egito, mas haveria de se espalhar para todas as nações. O Salmo 117 é curtíssimo, ele tem apenas 2 versículos, mas o seu alcance é universalmente proporcional ao seu tamanho. Ele é uma doxologia, ou seja, suas palavras são exclusivamente para louvor e glorificação. Quando cantamos esse salmo, nós somos confrontados com o desafio de não medirmos a soberania de Deus pelo seu pequeno rebanho. E nem tampouco nós devemos comprar a ideia de que povos diferentes têm direito a diferentes religiões. Não se trata de direito, mas sim de um desvio do plano original de Deus. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, essa é a ordem. Mas se não reconhecem a soberania de Deus nem o adoram no presente, haverá um momento em que estarão diante do Todo-Poderoso e prostrarão diante da sua majestade. Apocalipse 7:9, depois destas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O uso sistemático desse salmo nas principais festas sagradas de Israel não nos deixa esquecer que povos e nações foram criados para louvor da glória de Deus. Quando estes salmos são cantados, ficam em evidência o caráter de Deus. É pelo que Deus é que necessitamos adorá-lo na beleza da sua santidade. É pelo que Deus pode fazer que nós devemos confiar incondicionalmente no seu poder, inclusive para transformar maldições em bênçãos, acalmar o furor da tempestade e nos conduzir a um porto seguro. O Deus que é soberano sobre as nações está conosco nesses momentos angustiosos que temos passado e nos convida a enxergarmos a sua supremacia e o seu poder acima de tudo e de todos. Louvai ao Senhor, aleluia! Como conclusão, nós temos aqui escrito: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como pelo seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo e cumprimento com fidelidade no poder do Espírito Santo a missão de anunciar a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Amados, essa reflexão nesse dia se reveste de uma importância muito grande. Hoje é domingo, o chamado Domingo de Páscoa. Eu creio na ressurreição. E porque Ele está vivo, nós podemos senti-lo. E porque Ele está vivo, nós podemos amá-lo. E porque Ele está vivo, nós podemos viver em novidade de vida. E porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã e não viver ansiosa. Porque Ele está vivo, a nossa vida faz todo sentido. E nós podemos escrever a nossa história baseados nesta tão grande vitória. Então vamos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais nesse dia especial. Um bom dia para todos, na paz do Senhor Jesus. Amém.